longe, então vamos dar uma olhadinha nas melhores leituras de 2023. Não, o ano ainda não acabou, mas eu não estou nem perto de terminar minha próxima leitura, portanto, tá sussa fazer este vídeo antes do fim do ano. Geralmente esse vídeo sai no comecinho de janeiro, mas não tem problema, todas as leituras de 2023 já foram concluídas e hoje a gente conversa sobre as melhores. Vai ter alguns piores aí no meio também, mas a gente deixa essa parte para depois. E neste vídeo também nós vamos conversar sobre as 5 melhores HQs lidas durante o ano. Eu não sei o que aconteceu, eu li super pouca HQ. Aliás, eu sei o que aconteceu. Eu li muito Lobo Solitário e ainda não terminei a série de mangás, pessoal. Mas se tudo der certo, no comecinho de 2024 isso será resolvido. Então vai dar para fazer tudo aqui neste vídeo mesmo. Vamos fazer um top 10 de melhores livros, melhores HQs. Vamos dar uma recapitulada geral no canal no ano de 2023 também. E é isso. Vamos começar. Como de costume, vamos começar pelas menções honrosas. Os livros que não entraram para o top 10, mas tudo bem. Fosse este vídeo aqui um top 13, este aqui seria então o 13º. Pessoal, A Vida e as Opiniões do Cavaleiro Tristram Shandy. Não adianta, eu adoro este livro. Eu sei que muitos de vocês começaram a ler este livro e não aguentaram. Teve até clube de leitura lendo também e falando, pelo amor de Deus, por que a Tatiana gostou tanto deste livro? Pois é. Gente, este livro é o meu tipo de humor. Bobo, muito bobo. E é um classicão aí da literatura inglesa, né? Quem gosta de literatura inglesa e gosta de estudar, né? Ler tudo ali da linha do tempo, né? Os livros mais importantes, você não vai escapar do Tristram Shandy. Talvez você goste tanto quanto eu, ou não. Talvez você deteste este livro com força, com outras pessoas também, mas enfim. Gosto é gosto, não é mesmo? Outro livro que vai entrar aqui nas menções honrosas, pessoal, é o do Eça de Queiroz. Sério, vocês já leram este livro? Eu estou chocada até hoje com este livro. Se você passou sua vida achando que você sabia qual era o crime do Padre Amaro, só por conta do título, ou sei lá, se assistiu uma adaptação pra TV, seja lá o que for, meu amigo, simplesmente pegue o livro pra ler. É muito pior. Seja lá o que você imaginou que seja aí o crime do Padre Amaro, é 1000 vezes pior. E você também vai ficar chocado. Mas então, pessoal, vou deixar todos os links para estas resenhas na descrição do vídeo, caso você tenha deixado passar alguma delas ao longo do ano. Sugiro fortemente que você dê uma olhadinha nelas, aproveite suas férias ou seu recesso para fazer isso. Você coloca o TLT em dia e ainda vê aí resenhas de livros excelentes. Pode ser que algum deles ainda não esteja no seu radar e a partir do vídeo ele se torne um dos livros do seu radar. Vamos continuar, temos mais uma menção honrosa aqui, mais um livro que não entrou no top 10, se fosse um top 11 ele estaria lá. Este aqui é o Noite, do Elie Wiesel. Temos aqui mais um relato de sobrevivente de Auschwitz e assim, este livro aqui é bastante chocante, porque ele foi escrito do ponto de vista de um menino, é uma criança. Você pode entender este livro como livro de memórias, porque ele escreve já adulto, já depois de muito tempo, né, do inferno pelo qual ele passou. Mas este é um livro que é escrito como se fosse em tempo real. É uma experiência de leitura muito interessante, muito pesada, muito triste, como esse tipo de livro costuma ser. Mas que livro, pessoal! Então, para você que já leu, por exemplo, O É Isto um Homem, do Primo Levi, ó, fica essa dica aqui para vocês, tenho certeza que vocês vão gostar. É um livro bem curtinho, tá? Esta aqui é a edição gringa, mas a edição brasileira também está disponível. Só lembrando, pessoal, que este livro aqui é o primeiro de uma trilogia. Aqui no Brasil, salvo engano, só saiu o primeiro volume, que é o A Noite mesmo. Aliás, só Noite. Vou deixar link na descrição para onde você pode encontrar esses livros também, tá? Mas então, não há necessidade de você ler a trilogia completa. Este livro para em pé sozinho e ele é o mais lembrado do Elie Wiesel, de sua obra como um todo, aliás. Então, você pode ler avulso sem problema nenhum. Havendo interesse em continuar a trilogia, você vai precisar ler em inglês mesmo, certo? Muito bem, agora vamos ao top 10. Sim, desta vez eu tentei organizar tudo direitinho, do 10º ao 1º. Se você acompanhou o TLT ao longo de 2023, assiduamente, você já sabe tudo que vai estar aqui nesta pilha. O primeiro já está aparecendo aqui para vocês. Eu acho que não vai ter nenhuma surpresa aqui para ninguém, mas vamos lá então. Em 10º lugar, eu coloquei então Bartleby, o Escrevente, do Herman Melville. Dele, por enquanto, nós só tínhamos aqui no canal um projeto de leitura sobre Moby Dick. Então, se você ainda não leu este classicão da literatura americana e um dia pretende ler, saiba que aqui no canal a gente tem uma playlist completona. Você pode fazer a sua leitura acompanhando a playlist, os comentários também em cada um dos vídeos. E já fazia um tempão, né, que eu não peguei nada para ler do Herman Melville. Este ano eu peguei, então, Bartleby, o Escrevente, que é uma novelinha, na verdade. Este livro é até um pouco grossinho, mas é porque ele é bilíngue, tá? E é a história deste homem que simplesmente desistiu.
Seja lá o que você pedir para ele fazer, ele vai te dizer que ele prefere não fazer. E vai ficar lá na dele, quietão. Quietão a ponto de todo mundo se irritar com ele, sair do prédio onde eles trabalhavam e o cara continuar ali. É neste nível de ficar parado, quietão na dele. Pensando em determinados aspectos dessa história, ela é até um pouco assustadora, ela é bastante insólita também. Mas é impressionante, ó. É um livro curtinho que vale muito a pena você colocar aí no seu radar também. Tenho certeza de que vocês vão gostar da leitura. Ou se irritar com Bartleby, como todos os personagens do livro também. Eu gostei demais desse livro, pessoal. Em nono lugar, um livro que me deixou deprimida. Gente, que livro pesado. Meu Deus, eu fiquei com aquela nuvenzinha negra pairando na minha cabeça por sei lá eu quanto tempo. Não só depois do término da leitura, mas também durante a leitura. Eu estou falando de Judas, o Obscuro. Estou segurando aqui a edição em inglês, a edição brasileira está com a minha mãe, mas enfim. Vou deixar a capinha aqui do lado para vocês. Gente, pense num livro tão pesado que o autor não aguentou as críticas e simplesmente parou de escrever romances. É uma história onde tudo dá errado, como se fosse uma bola de neve mesmo. Começa dando errado logo no início do livro e, gente, é uma ladeira abaixo. Impressionante. Mas não me entendam mal, apesar de ser esse livro pesadão e tudo mais, este é um livro excelente, muito bem escrito, personagens muito bem criados. É uma sequência de situações que você desacredita. Você fala, cara, não é possível que isso esteja acontecendo com esta pessoa. Este é o Judas. E o final deste livro, gente, é impressionante. De um jeito meio negativo, tá? Aquele tipo de final que, sei lá, tá comigo até hoje. É um final trágico para uma história trágica. O livro é bom, tá? Mais uma vez, não me entendam mal, mas preste atenção aí no momento em que você está quando pega um livro desse para ler, tá? Muito bem, então agora vamos ao oitavo lugar. Esta aqui, vocês já estavam vendo aí na tela, provavelmente, né? É a biografia do Walt Disney. Gente, esta não é uma biografia perfeita. Ela começa muito bem, depois dá uma descambada. Ali no final você fala, o que foi feito desta biografia que estava indo bem? Para a resenha completona, lembre-se de clicar no link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. Você pode assistir a resenha por lá, mas então. Este livro aqui é muito interessante para quem cresceu assistindo aos longa-metragens da Disney, gente. Aqui vocês vão ler sobre como aqueles filmes foram produzidos, como aqueles desenhos em longa-metragem foram produzidos. Os trechos dos quais eu mais gostei, dos quais eu me lembro mais aqui deste livro, foram sobre a produção de Branca de Neve e os Sete Anões, que foi o primeiro longa-metragem em desenho animado. É muito interessante ler sobre como aquele desenho foi feito, numa época em que, gente, simplesmente não existia computador. Como é que você faz um desenho daquele? Pois é, você vai ler tintim por tintim aqui neste livro. E a outra produção que mais me interessou aqui neste livro foi a do Fantasia, que é um filme da Disney, assim, meio, sei lá, as pessoas não se lembram muito do Fantasia, eu acho simplesmente maravilhoso. Foi o primeiro filme que eu vi no cinema, pra vocês terem uma ideia. Era uma reprise, obviamente, dos 50 anos, né, comemoração de 50 anos do filme, mas enfim. Maravilhoso! Então é muito interessante você acompanhar as produções desses desenhos dos quais você gostava pra caramba na infância. Talvez alguns deles você já não reveja há muito tempo, vai dar vontade de rever. E você vai acompanhando, obviamente, né, a vida da infância até o fim aí do Walt Disney, que é uma figura muito interessante também, pessoal. Um grande gênio, então vale muito a pena dar uma olhadinha aqui neste livro, não deixem de ver a resenha. Em sétimo lugar, eu coloquei o Conflito de Visões do Thomas Sowell. Pessoal, ó, vou dar uma olhada aqui no meu livro para você ver a situação. Gente, eu fiz 1 milhão de anotações aqui durante a minha leitura. Eu acompanhei a minha leitura junto com os vídeos da Debs, do Olá Bocosa. Inclusive, este livro aqui foi uma recomendação dela. Eu li por recomendação dela, na verdade. E, gente, é impressionante. É aquele tipo de livro que você pega para ler se perguntando como foi que eu não peguei isso aqui para ler antes? Por que eu fiz isso? Esse é o tipo de livro que te pouparia muita dor de cabeça, sabe? Principalmente em meio a essas discussões que, né, voltam à tona a cada 4 anos, se é que você me entende, que pra mim, pelo menos, são cansativas pra caramba. Olha, boa sorte aí pra vocês, mas ó, como ainda faltam 3 anos pra próxima, recomendo fortemente que você já pegue o seu pra ler. Este livro é excelente, pessoal, escrito numa linguagem muito tranquila, para leigos mesmo, vale muito a pena a leitura, recomendação fortíssima aqui pra vocês também. O próximo também não está comigo, está com minha mãe, para variar, é o A Dama do Cachorrinho e Outros Contos do Chekhov. Foi uma das últimas resenhas aqui do canal, foi o livro de dezembro do Desafio dos 12 Livros para 2023.
Eu encerrei o ano de 2023 em grande estilo, meus amigos. Que livro! É uma coletânea de contos do Chekhov, como o próprio título diz. É uma excelente amostragem do trabalho dele. São, acho que 36 ou 37 contos nesta coletânea. Então dá para você ter uma ideia bem abrangente da obra dele. Tem alguns contos ali que são impressionantes. Eu recomendo fortemente que você dê uma olhadinha no vídeo. Eu vou só mencionar o conto que ainda está comigo, porque eu achei impressionante demais. O conto se chama Inimigos. Naquele vídeo eu conto um pouquinho dessa história para vocês, mas vale muito a leitura. O próprio Dama do Cachorrinho também é um conto bem importante para a obra do Chekhov e é muito interessante também, muito bom. Alguns contos, né, como eu sempre digo para vocês, em livros, né, de coletâneas de contos, novelas, seja lá o que for, você sempre vai esbarrar em contos que você vai detestar, mas vai aparecer outros ali na frente que vão te compensar a leitura. No fim das contas, mesmo passando por contos dos quais eu não gostei, este é um livraço, pessoal. Então ele está aí pra gente na 6ª posição. Agora, na 5ª posição, um outro livro que me impressionou bastante este ano, pessoal, um livro infantil. Infantil pero no mucho, tá? Esse é aquele tipo de livro que cresce com o leitor. Então, acredito que leitores mirins vão aproveitar bastante essa leitura, mas este é aquele tipo de livro que requer releitura, não por ser difícil nem nada do tipo, mas você vai entender detalhes diferentes, né, em outras etapas da sua vida. Este é um livro cheio de referências de clássicos da literatura que você só vai pegar lá na frente, depois de ter passado por essas leituras ou de ter conhecimento delas. Só para você ter uma ideia, tem um detalhe aqui que puxa bastante para um detalhe que acontece na Divina Comédia. É claro que a criança de, sei lá, 10 anos que pegar este livro para ler não vai ter conhecimento disso, mas vamos supor que dali a 30 anos essa pessoa leia ou ouça falar a respeito da Divina Comédia, ela vai sacar quando ela for fazer a releitura. Mas não é só isso, existem algumas lições de vida, digamos assim, aqui neste livro, que realmente só um olhar mais adulto, eu diria, vai compreender. Então, se você leu este livro na infância e adorou, recomendo que você releia agora na fase adulta. E se você nunca leu, como foi o meu caso, né? Peguei para ler agora, né, gente? Foi um dos Você Escolhe deste ano. Aliás, o resultado de um dos Você Escolhe deste ano, enfim. Maravilhoso este livro, pessoal. Depois eu acabei vendo o filme, né? Gozado que passei a infância nos anos 80 esnobando este filme, tá? Nunca tive interesse em ver, acabei vendo logo depois aqui do término do livro e o que eu tenho a dizer pra vocês é que o livro é 1000 vezes melhor, tá? E se você só viu o filme, não, você não conhece a história sem fim. Você conhece um trecho. No livro você tem muito mais informações e muito mais história também. Então fica aqui a recomendação forte para todos vocês também. Em 4º lugar, pessoal, eu coloquei a autobiografia do Stefan Zweig, O Mundo de Ontem. O que mais me impressionou aqui neste livro, pessoal, é que ele não é exatamente uma autobiografia pessoal. Ele é mais uma autobiografia do momento histórico em que ele viveu. Eu achei este livro também muito impressionante por conta disso. Ele tem um subtítulo que também diz muito a respeito deste livro, que é o seguinte, ó, Memórias de um Europeu. Ele se coloca como um europeu, eu até comento isso com vocês na resenha também. Ele não se coloca na própria autobiografia como a figura central. Eu achei isso muito interessante. Este foi o livro que o Stefan Zweig escreveu antes de cometer suicídio aqui em Petrópolis. Digo, aqui no Brasil, tá? Eu não estou informando, enfim, vocês entenderam. Então, ele encerra a escritura deste livro, essa reflexão a respeito do momento histórico que ele viveu. Então, ele pegou todas as grandes guerras, né, o entreguerras também. Então você vai vendo todo aquele espírito da pessoa que teve esperanças no entreguerra, mas dali a pouco chega a Segunda Guerra Mundial e aquela esperança vai se, né, despedaçando. Enfim, mas em geral, este é um livro muito bonito. O Stefan Zweig é um baita de um escritor, pessoal. Se vocês nunca leram nada dele, recomendo fortemente. Ele escreve de um jeito muito delicado, muito elegante. É um texto bonito de se ler. Então fica aqui esta recomendação. Aí você pode até pensar assim, tá, eu nunca li nada deste autor, vou começar por uma autobiografia dele. Lembre-se mais uma vez de que é só o título do livro. Ele está registrando sua época aqui. E é uma época muito interessante, né? A virada do século e essa primeira metade do século XX também. A gente pode dizer que ele observou, né? Ele foi testemunha, né, de grandes viradas, né? Só lembrando que ele é um austríaco. E a queda do Império Austro-Húngaro também pesa, né, para essas pessoas que
perderam seu país praticamente, né? Para pra pensar. Gente, maravilhoso este livro. Leiam, apenas leiam. Vocês vão gostar, certeza. Continuando, em 8º lugar, um livraço do Dostoiévski. Estamos sendo redundantes, provavelmente. Estou me referindo a Escritos da Casa Morta. Gente, primeira tentativa de não ficção do Dostoiévski, que não passaria por conta da censura, né, já que este livro aqui traz suas memórias da época em que ele foi um preso político, né? Ele passou 4 anos em trabalhos forçados na Sibéria, logo depois dele ter tido sua pena transmutada pelo próprio czar, né? Era para ele ter ido para o paredão e sido fuzilado, mas na última hora ele será salvo pelo gongo, não é mesmo? E vai simplesmente ser mandado para a Sibéria, vai cumprir 4 anos por lá. A questão é que Dostoiévski não era exatamente um criminoso, né? Ele andava aí com as pessoas esquisitas, né? Tô brincando, ele fazia parte de um grupo de intelectuais que se reuniam na surdina para ler ali suas obras e tudo mais e para conversar sobre política também. E era muito comum se opor, né, ao czarismo naquela época. Dostoiévski era mais um cara que estava ali mais pelos bolinhos, né? Não, ele estava ali mais para fazer contatos, né, com aqueles grandes escritores que faziam parte do grupo também. Ele já tinha tido algum sucesso com o seu primeiro livro, o segundo foi meio fracassinho, então assim, era um ambiente do qual ele precisava participar. Com relação a Dostoiévski ser revolucionário, ele era mais um cara que dizia, né? Ele falava pra caramba, mas não fazia muita coisa, entendeu? Então a gente pode entender que ele foi parar na Sibéria meio que sem necessidade real, vamos combinar, mas tudo bem. Uma vez lá, ele registra tudo o que aconteceu e vai colocar então aqui neste livro. Ele mantém anotações durante este período de trabalhos forçados e depois ele dá um tapa no texto porque é preciso que ele transforme aquelas suas anotações em um romance. Então ele cria uma moldura ao redor de suas anotações. Então, por exemplo, ele vai lá e cria um narrador que é um criminoso. Ele teria assassinado sua esposinha por ciúmes. Por isso ele vai parar na Sibéria. E aí, uma das coisas que eu notei ao longo deste livro é que em diversos momentos parece que ele esqueceu que ele criou este narrador desse jeito, sabe? Né? A questão mais pessoal deste personagem tá mais ali no preâmbulo da história do que no restante propriamente dito. Então, em alguns momentos, você pega esse cara julgando outros assassinos como se ele não tivesse cometido um assassinato também. Isso é só um exemplo, mas veja lá o vídeo, a gente conversa melhor sobre este livro lá. E, gente, livraço. Pra você aí que já leu, sei lá, Crime e Castigo, Irmãos Karamazov, Demônios, Idiota, né? Pode colocar isso aqui também no seu radar, tenho certeza que você vai gostar muito dessa leitura. E é uma leitura diferente, entre aspas, né, do Dostoiévski, né? Pra você que tá acostumado com os romances e com os contos. Realmente ele tem bem cara de não ficção mesmo, tá? Em segundo lugar, pessoal, um livro que na verdade vale por 3. Estou roubando? Sim, na cara larga. Eu tô falando da Orestia, do Ésquilo. Então, a Orestia é composta por 3 peças do Ésquilo, são elas, então, Agamenon, Coéforas e Eumênides. Aqui você tem a trilogia completa nesta ediçãozinha do Azahar. E você tem aqui o seguinte, são alguns desdobramentos da Guerra de Troia. Então, você tem o pessoal voltando para casa depois da guerra, né, os sobreviventes, obviamente. E você vai acompanhar o que está acontecendo com a família de Agamenon. Irmão de Menelau, né, marido de Helena de Troia, enfim. Se você não sabe do que eu estou falando, né, eu acabei de dizer para você que você tem aqui um desdobramento da Guerra de Troia, e a Guerra de Troia está bem retratada na Ilíada, né, nós temos apenas a ira de Aquiles ali na Ilíada, né, apenas um recorte dos 10 anos, né, que essa guerra durou, mas você tem Ulisses contando os desdobramentos, né, até o fim daquela guerra, lá na Odisseia. Tem uma cena de jantar em que Ulisses conta o que aconteceu. E aí, meus amigos, sempre vai ter alguém te perguntando, é preciso ler a Ilíada e a Odisseia antes de ler Orestia? Não. Seja lá o que você não sabe a respeito da Guerra de Troia, será contado aqui em algum momento. Você vai ter personagens conversando sobre isso, você vai ter o coro comentando algumas coisas também, você tem notas de rodapé, você pode rapidinho entrar também num texto da Wikipedia e ler alguma coisa sobre a Guerra de Troia. Isso se você achar necessário, você pode ler estas 3 peças aqui tranquilamente, sem ter lido Ilíada e Odisseia antes. Agora, se você quiser fazer esse esforço nessa linha do tempo aí das obras da antiguidade, fique à vontade.
Mas, de novo, são 3 peças que param em pé sozinhas e elas têm aqui uma sequência lógica também. Existe uma maldição aqui com esta família, tá? E talvez ela tenha começado bem antes da Guerra de Troia, só para você ter uma ideia. Então não deixem de ver o vídeo do canal, lá eu tento dar um preâmbulo interessante, dou uma contextualização para vocês antes de entrar aqui em cada uma das peças. Mas isto aqui, pessoal, é maravilhoso. Estou segurando este livro aqui para gravar este vídeo, já está me dando vontade de reler, tá? Então fica aqui esta forte recomendação. E o primeiro, né, no nosso top 10 aqui, o melhor livro que eu li no ano de 2023. Se você acompanhou o canal, principalmente no primeiro semestre, você já sabe do que é que eu vou falar, pessoal. Não tem jeito. Este aqui foi o melhor livro que eu li este ano. É um baita de um romance histórico e é um romance tão bem escrito que, pelo amor... Olha só, eu estou falando de Recordações Pessoais sobre Joana d'Arc, do Mark Twain. Ele mesmo, o cara que escreveu Huckleberry Finn, Tom Sawyer, pois então. Além de escrever aventuras infanto-juvenis, para todas as idades também, ele escreveu esta biografia romanceada da Joana d'Arc. Gente, este livro é tão interessante. Não, eu não sou católica, eu não entendo Joana d'Arc como uma santa, enfim. Mas nada disso importa. O livro é excelente. Esta história é muito impressionante também. Você vai acompanhando toda a vidinha aqui da Joana, desde a infância até o seu fim trágico. E assim, gente, sério, você vai ficar com seu coração deste tamanico quando você for se aproximando aqui do final da história. É um livro maravilhoso. Para você que gosta de bons romances, para você que gosta de romances históricos também, você vai passar aqui por grandes batalhas da França. A gente está falando aqui do período da Guerra de 100 Anos, então tudo é muito interessante aqui neste livro. E tem alguns alívios cômicos também aqui no meio, não é só tragédia. Que livro delicinha, gente, sério mesmo. Então não deixem de ver o vídeo do canal, lá eu mostro para vocês uma edição bem antiguinha que eu tinha deste livro, também está lá com Dona Carmen. Esta aqui que eu estou segurando é a edição mais recente que vocês encontram por aí. E, gente, sério, livro maravilhoso, recomendo fortemente. Eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo todos os links para onde vocês podem encontrar cada um destes livros. Se você ficou com vontade de comprar e ler algum deles, lembre-se de usar os links aqui deste vídeo. Desta forma você está ajudando o canal também. Sem gastar nem um centavo a mais, tá, pessoal? A gente recebe uma comissão pelos links que vocês utilizaram, tá certo? Então tá aqui, ó. Este é o meu top 10. Só tem livrão aqui, minha gente. Tô bem orgulhosa desta pilha. Acho que este ano eu consegui fazer um top 10 bem claro, assim, né? Geralmente eu fico sambando aqui na minha própria timeline, né? Demora um tempão aqui para escolher quais foram os 10 melhores livros. Este ano eu escolhi com uma certa tranquilidade, eu diria. Por algum motivo foi mais fácil de escolher aqui os melhores de 2023. Mas então, vamos continuar? Queria comentar com vocês algumas surpresas deste ano, né? Como eu disse para vocês, História Sem Fim foi uma grande surpresa para mim. Eu não esperava gostar tanto deste livro. Eu simplesmente não conhecia essa história. Como eu disse para vocês, eu pulei o filme, né, na minha infância, não sabia do que se tratava e eu fiquei muito impressionada. Então essa aqui foi uma grande surpresa no ano de 2023. Outra surpresa para mim, pessoal, foi este livrinho aqui, ó, A Paciente Silenciosa, do Alex Michaelides. Eu não esperava gostar tanto deste livro. E assim, para você que me conhece, né, quando você me viu lendo este livro, você já devia estar assim, nossa, Tatiana vai fazer outro daqueles livros em que ela ensaboa o livro, né? Mas não, eu realmente gostei deste livro, da construção da história e como duas histórias diferentes, né, duas linhas narrativas vão se encontrar ali num momento de plot twist, que eu realmente achei bem impressionante. Então, é isso, pessoal, fiquei bastante surpresa. Eu já peguei este livro pensando, caramba, vai ser outro livro tipo Colin Hoover, que não funcionou pra mim nem um pouco, veja bem. Mas então, tem vídeo no canal pro É Assim Que Acaba. Acho que é esse o título do livro. Mas eu fui positivamente surpreendida aqui com a leitura deste livro. Gostei bastante. Vejam lá o vídeo do canal. E, gente, livro não é unanimidade. Se você leu e odiou, fique tranquilo, a gente pode ser amigo ainda, tá? Outro livro que foi uma surpresa, uma grata surpresa neste ano de 2023 foi o A Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spohr. Gente, este livro aqui, eu até conto pra vocês no meu vídeo resenha que eu já tive uma edição deste livro, mas eu passei pra frente por conta do hype. Eu não aguentava todo mundo falando deste livro. Isso, sei lá, uns aninhos depois do lançamento, tá? Mas enfim, fui convencida pelo meu noivo a dar uma chance aqui pra este livro. E, gente,
livraço. Eu sinceramente não sei quanto tempo eu vou levar aqui para dar continuidade, né, a esta série. Na verdade, este é um livro que funciona sozinho, né, ele para em pé sozinho. Existe uma trilogia ao redor, né, deste universo aqui, que eu ainda não sei quando vou conseguir pegar para ler, mas este livro aqui me deixou bastante surpresa. Eu fiz um vídeo até bem longo aqui pro canal e, gente, sério, eu deixei passar muita coisa. Então, este é um livro que eu ainda quero reler em algum momento. Para você que gosta de livros de fantasia e por algum motivo torce o nariz para fantasia brasileira, olha só, vale muito a pena conhecer este livro aqui também. Fiquei bastante surpresa mesmo. Agora vamos a algumas decepções do ano. Peguei só duas aqui para vocês, pessoal. A maior decepção do ano de 2023 foi o livro do Thomas Mann. Quem diria, gente, eu tava numa toada de livros maravilhosos do Thomas Mann. Eu estou desde 2015 lendo um livro do Mann por ano, um mais incrível do que o outro. E, gente, cheguei a um livro do qual eu não gostei nem um pouco. Este livrinho aqui, ó, o dos bigodes. Este aqui é o Sua Alteza Real. Pensa num livro que tinha tudo para ser bom, mas não é. É um livro interminável, chato de doer, mas eu li cada palavrinha, cada vírgula. Não sei vocês, mas eu tenho esse probleminha. Eu não consigo abandonar livros, gente. Eu sou obrigada a ler tudo. Eu fico naquela esperança. Como é Thomas Mann, né? Eu tava naquela esperança de que não, ali na frente, tudo vai fazer sentido. Vai ter um capítulo sensacional ali que vai me fazer mudar de ideia. Mas isso não aconteceu. Esta foi uma esperança em vão. Então, assim, fiquei muito decepcionado com este livro. Já tenho aqui Mário e o Mago, Mário Mágico, enfim, pro ano que vem. Não vou parar, né, por conta deste livro aqui, ó. De 9 livros lidos do Thomas Mann, apenas um me decepcionou. Tá tudo bem, a gente ainda tá esperando também aquela trilogia de José do Egito ser publicada por essa coleçãozinha aqui da Companhia das Letras. Será que sai no ano que vem, gente? Estou na expectativa da republicação deste livro porque eu sei que é um livraço pra dar uma compensada aqui no Sua Alteza Real, tá? Outra decepção que eu tive neste ano, pessoal, foi este livro aqui, ó, O Historiador, da Elizabeth Kostova. Este livro aqui, não sei se dá para vocês verem aqui este rostinho, né, que tá meio deitado aqui na capa do livro. É um livro sobre Drácula. Este ano, né, como vocês puderam ver, eu tomei uma surra de Drácula, né? Fiz um vídeo imenso aqui pro canal. A gente ainda leu este livro no Reading Club. E no mês do horror eu aproveitei para pegar este livro aqui para ler, porque eu sabia que era um livro sobre Drácula, escrito ali pelos anos 2000. Então é um romance contemporâneo e eu me lembro de muita gente elogiando este livro, porque ele é um livro de aventuras ao redor desta figura. Então, aparentemente, Drácula poderia ter continuado vivo, mesmo depois de ter sido morto pelo Harker e pelo Quincy no final do livro, né? O Harker corta a garganta do Drácula enquanto o Quincy dá ali uma apunhalada no coração e é assim que ele morre. Só que quando você lê o livro 5 vezes seguidas, mais ou menos, que foi o que aconteceu comigo este ano, mentira, eu só li 2. Então, quando você se propõe a fazer a leitura atenta daquele livro, você vai perceber que o Drácula não necessariamente precisava de um corpo físico, porque ele também é uma névoazinha, ele também é uma fumacinha de poeira, entendeu? Corpo físico que eu digo é corpo humano. Ele também pode ser um lobo, ele pode se transmutar em morcegos. Ele é um demonão, né? Uma criatura sem nome que o Van Helsing vai chamar de vampiro num dado momento. Mas este livro aqui parte dessa premissa, então, né? De que, né, Drácula não necessariamente precisaria daquele corpo decadente para continuar existindo. Então, aqui neste livro, Drácula ainda existe e ele está à procura de historiadores. O título do livro, né, fica meio ambíguo, porque existem vários historiadores aqui neste livro. E existem pelo menos 2 personagens principais aqui deste livro que são historiadores. Este é um livro também meio híbrido, né? Existem cartas, existem entradas de diário, mas existe uma linha narrativa, existe um narrador, né, contando pra gente tudo o que está acontecendo. E ele vai bem até certo ponto, viu, pessoal? Pra quem gosta da história, o que ela faz aqui é uma recriação bem interessante, né? Como se fosse uma continuação da Drácula. É uma coisa bem livre, bem a cara dela mesmo. É interessante. Mas chega uma hora que é tanta coincidência que vai acontecendo com essas pessoas. E, gente, o desfecho, o motivo de Drácula querer um historiador, é uma coisa, assim, inacreditável. Era um livro que tinha tudo pra ser ok, né? Ele começa muito bem,
De repente ele vai te perdendo porque coisas muito repetitivas começam a acontecer. E ali no final você fala, não é possível. Se você quer saber, né, o grande motivo da minha decepção, ou seja, se você quer saber o spoiler, veja o vídeo, tá? Vou deixar link na descrição para estes livros, aliás, para estes vídeos das minhas decepções e surpresas também aqui na descrição. Dê uma olhadinha lá. Mas então, gente, não dá. Mas olha só, essas foram as minhas decepções do ano. Agora vamos às piores leituras deste ano. Eu escolhi 3 apenas. E você que acompanhou o canal ao longo do ano, você já sabe do que é que eu vou falar, não é mesmo? Gente, sério, o pior livro que eu li este ano se chama Jonathan Strange e Mr. Norrell. Eu simplesmente não entendo porque tem tanta gente que ama este livro. Não entra na minha cabeça o motivo. Porque é um livro tão insosso, tão interminável, tão prepotente, sabe? É um negócio assim que você fala, cara, ela quis muito escrever um clássico, né? Emulando ali a escrita dos escritores do século XIX, sabe? E colocando aquele monte de personagens eruditos ali para discutir o estado de coisas e magia, né? Vamos trazer a magia de volta para a Inglaterra, né? Só a magia é capaz de salvar o mundo da Segunda Guerra Mundial. Sabe esse tipo de coisa? Mano do céu, que coisa chata. Bom, enfim. Ele não é exatamente mal escrito, ele tem bons momentos, tem cenas legais jogadas num amálgama de sei lá o quê. Você tem que ter muita boa vontade para pegar este livro para ler. E ele é imenso, ele tem quase 1000 páginas. Então, de novo, se você gosta de fantasia, se você gosta de literatura vitoriana, se você gosta de Harry Potter, né, e essas adjacências, né, que botam lá os personagens adultos no passado, né, como é que eles eram alunos de Hogwarts, esse tipo de coisa. Talvez você goste desse livro. Porque é isso, tem um momento naquele... Gente, sério, sem brincadeira. Você tem que pensar que aquele foi um livro escrito na época em que o Harry Potter estava no auge, tá? Então tem um momento ali em que eles estão no passado, veja bem, né? É um romance histórico além de tudo, não é mesmo? Então você tem ali um pessoal discutindo a criação de uma escola de magia. É como se ela quisesse ter escrito uma história anterior ao Harry Potter sem dar o nome de Hogwarts, entendeu? É uma coisa assim que você fala, cara, tá muito na cara que você tá pegando a onda, né, dos bruxos e tentando fazer uma coisa sensacional que simplesmente não é. É um arremedo. Vocês vão me desculpar mais uma vez, mas eu não gostei nem um pouco deste livro, pelo amor de Deus. Achei péssimo. O outro livro que eu achei péssimo se chama A Estrada da Noite e é do filho do Stephen King, um rapaz chamado Joe Hill. Gente, sério. Redação da 5ª série. Pensa num menino que é muito fã de uma banda de rock X e ele fica o tempo todo falando daquele cara da banda de quem ele gosta. É este livro aqui sobre o Trent Reznor, do Nine Inch Nails. É isso. Este livro inteiro me parece uma grande desculpa para que este autor faça amizade com o Trent Reznor. E é uma história que começa bem, né? Você tem ali um ex-astro do rock, já meio decadente, que ainda assim é rico, né? E tudo mais, passando o tempo dele com jovens namoradinhas e comprando coisas inusitadas na internet, né? Ele ganha muita coisa de presente e ele tem ali um funcionário que meio que fica de olho ali no eBay para ver coisas esquisitas à venda. E esse cara vê um dia um paletó sendo vendido, né? Tem um fantasma acoplado àquele paletó. E aí eles pensam, por que não, né? Vamos comprar esse paletó. E aí o paletó chega e nada acontece. Eles começam a achar que eles foram enganados, né? Obviamente. Mas dali uns dias umas coisas estranhas começam a acontecer. E realmente tem um fantasma ali. Um fantasma meio inconveniente, assim, sabe? Aí você pensa, tá, a história tá ficando minimamente legal. Mas, gente, é só isso. Daí pra baixo, o livro se torna uma grande desculpa para você ler sobre groupies, né? Aquelas meninas que são muito fãs de bandas de rock, que fazem de tudo, se é que você me entende. Histórias de fantasmas aleatórias que são contadas aqui e ali, algumas são até legais, mas, gente, pelo amor de Deus. Menções ao Trent Reznor, porque, né, a gente sabe que o Joe Hill é muito fã dele. E, sei lá, gente, é uma história que não dá liga. É um livro péssimo. Então, tá lá o vídeo também. Pra quem gosta das minhas resenhas negativas, vocês podem ver. E o primeiro livro ruim que eu li este ano, gente, pelo amor de Deus, foi O Lobo da Steppe, do Hermann Hesse. Talvez eu pudesse colocar este livro ali na decepção, mas ele foi tão ruim que ele vai ficar aqui na lista dos livros ruins mesmo. Gente, pelo amor de Deus. Não dá. Este livro é a mais pura prova
de que a roupa do imperador, né, a nova roupa do imperador, existe por aí, porque não é possível. As pessoas dizem para você, você não gostou deste livro porque você não entendeu, porque você não lê filosofia, porque você não conhece XYZ, os nomes dos filósofos mais sortidos aí da face da Terra. Bem, enfim, você tinha que ter lido tudo aquilo, né? Ter todo aquele conhecimento holístico também, porque tem muita viagem de ácido aqui neste livro também, que você não vai ter, então você vai simplesmente ler aquela viagem de ácido, procurando um sentido maluco dentro dessas filosofias aí da época que, gente, pelo amor de Deus, é uma crise de meia-idade sendo contada do ponto de vista de um personagem que faz um monte de merda. Mas tudo é permitido, né? Porque ele é louco. E só os loucos entendem. Só os loucos entendem este livro. Olha que maravilha. Ou seja, só os inteligentes enxergam a roupa do imperador. Só os especiais entendem o Lobo da Steppe, entendeu? A gente que leu e não gostou é porque a gente não entendeu. Esse é o tipo de coisa que me irrita um pouco, sabe? Gente, desde... Fazia um tempo já que eu não ouvia isso, mas desde... Ó, esse canal tem 16 anos, hein? Desde sempre eu ouço isso. Se eu não gostei de... Pode ser o livro YA mais simples da face da Terra. Se eu li e não gostei, vai ter alguém dizendo, você lê de novo, porque você não entendeu o que você leu. Imagine dizer que não gostou de um livro do Herman Hesse. Por algum motivo, este é um dos autores iluminados, assim, sabe? Ninguém pode falar mal. E aí, este livro ruim aqui que eu li dele me fez repensar outros livros que eu havia lido. Eu havia lido Demian, que tem um momento psicodélico ali no meio também. O livro vai bem e de repente tem um twist psicodélico. Ali o livro me perde, mas em geral eu ainda gosto de Demian. E tem também o Siddhartha, que é a biografia do... Ai, gente, esqueci o nome dele agora. Do Buda. Este é um livro do qual eu ainda gosto. Ainda acho um livraço. Em algum momento eu vou reler para ter certeza disso. Mas, gente, o Lobo da Steppe, pelo amor de Deus. Eu ainda tenho aqui aquele jogo das contas de vidro. Ainda quero pegar para ler. Mas, pelo amor de Deus, o Lobo da Steppe não dá, não. Pelo menos pra mim não deu. Este também foi um ano de boas releituras, hein, pessoal? Até Paulo Coelho eu reli. Vocês viram meu vídeo sobre o Alquimista? Não, eu não falei mal também. Eu tenho uma, como é que se diz, uma memória afetiva com os livros do Paulo Coelho. Então, se você quiser ouvir uma historinha afetiva sobre livros, veja lá aquele vídeo. E outro livro que eu reli este ano, 2 vezes, como eu já comentei com vocês, foi o Drácula, do Bram Stoker. Primeiro porque eu queria refazer aquele vídeo antiguinho aqui do canal, não sei se vocês perceberam, mas já tem aí um tempinho que eu venho refazendo vídeos antigos, porque eles são péssimos. E eu reconheço, tá tudo bem. Então eu reli este livro com este intuito, e aí aproveitei também, que era uma vontade, desde que a gente tinha lido A Entrevista com o Vampiro, né, da Anne Rice, no Reading Club, colocar este livro aqui na roda, consegui colocar este ano, o pessoal topou ler comigo. Então este aqui foi inclusive o último livro que nós lemos este ano no Reading Club. E eu aproveitei também para fazer um vídeo bem completão aqui para o canal, para servir de degustação para o clube de leitura que eu lancei também agora no finalzinho do ano. Na verdade, ele vai começar agora em janeiro, né? Mas o pessoal, a turma já está fechada, né? O pessoal já fez as inscrições, então aquele é o conteúdo base. Não, um exemplo de conteúdo base para cada um dos livros que nós vamos ler ao longo do ano. Então eu quis fazer um vídeo bem completão, realmente, com bastante informação, bastante contextualização e comentar vários detalhes aqui do livro também. Então, fiquei bastante orgulhosa daquele vídeo, não vou mentir para vocês, o vídeo tá muito bom, tá? Ficou imenso, quase 2 horas, tá? Que é mais ou menos a duração dos vídeos, né, das resenhas realmente, né, de cada um dos livros do clube. Então deu tudo certinho, aquele vídeo ficou realmente como degustação para quem quis entrar no clube realmente. Então se você não viu aquele vídeo, veja, tá? Você pode assistir como se fosse, sei lá, um seriado, né, meia hora por dia. Em 4 dias você termina, ó, coisa boa. E assim você aproveita também para tirar essas ideias esquisitas que algumas pessoas têm a respeito deste livro, principalmente quem não leu o livro. Ah, tristeza, este livro é tão legal, gente. Ele tem um formato diferente. Para você ter uma ideia, não existe uma narrativa propriamente dita aqui. Você não tem um narrador. Você tem documentos organizados de forma a contar uma história. E quem organiza estes documentos para que você possa ler esta história com começo, meio e fim é uma das personagens do livro, que eu não vou dizer quem é. É uma personagem que, inclusive, muita gente entende como sendo, assim, uma... sei lá, uma personagem secundária, assim, da história. E, gente, ela é simplesmente a pessoa que montou o livro pra gente. Como assim, né? Bom, enfim.
Leia você também, você também precisa dessa experiência. Quem puder ler em inglês, pessoal, recomendo fortemente. Este é um livro que funciona melhor em sua língua e você tem a questão Van Helsing aqui também, que é um estrangeiro, que a depender da tradução que você pegar, gente, ele simplesmente fica ininteligível. Eu não sei o que fizeram, foram escolhas meio esquisitas, mas enfim, dá pra entender o Van Helsing direitinho lendo no original também, tá? Mas é isso, pessoal, a melhor releitura que eu fiz em 2023. Agora vamos aos quadrinhos. Já vou começar pelo melhor quadrinho que eu li este ano. Eu vou mostrar aqui pra vocês, na verdade, o volume 2, já que o volume 1 não existe mais em português. Gente, é impossível encontrar o volume 1 das Crônicas de Excalibur. Se você algum dia, sortudo, estiver passeando por sebos e encontrar um exemplar, sério, pode pegar, porque o primeiro volume é o maravilhoso. Este segundo volume aqui é legal, mas tem um twistzinho aqui no final deste segundo volume que acabou comigo. Assim, tirou toda a minha empolgação. Tem uma pessoa aqui que vai conseguir tirar a espada da pedra, né, Excalibur da pedra, que simplesmente, cara, em que lugar vocês tiraram essa informação? Bom, para quem conhece bem, né, para quem acompanha outras versões das lendas arturianas, quando você chega nessa última história aqui, você fala, não, não, simplesmente não. É um sinal dos tempos em que nós vivemos que simplesmente é desnecessário. Mas o primeiro volume, garanto para você que é maravilhoso. Se você lê em inglês, existem arquivos para o seu tablet ou até mesmo para o Kindle. É que é mais legal ler no tablet. Primeiro porque os quadrinhos estão realmente coloridos, né? E é um trabalho muito impressionante. Não é só o roteiro que é bacana nesta HQ. As ilustrações são maravilhosas também. Então, além desse detalhe da cor, existe também a possibilidade de você ler quadro a quadro. Então, o quadro fica grande para você ali na sua tela, né, do seu tablet. E isso deixa a leitura mais confortável também. Olha, isso aqui é um primor. Então, se você gosta de lendas arturianas, mais para a pegada Bernard Cornwell do que para a pegada Mary Zimmer Bradley, sério, pode ler esta HQ que vocês vão amar. Eu amei isso aqui, o primeiro volume. Fique bem claro. Existe um terceiro volume que ainda não saiu nem lá fora. Estamos aí no aguardo, certo? Agora eu vou colocar um mangá aqui pra vocês, pessoal, que é o volume 41 do Berserk. Gente, por mais esquisito que tenha sido aqui o corte no final deste 41º volume, e é esquisito a gente pegar o mangá continuado depois da morte do mangaka, até que ponto, né, essas aqui foram realmente, né, até que ponto este volume aqui foi realmente escrito por ele, ou os ajudantes já tinham colocado as mãos aqui, enfim, a gente não sabe muito bem. Cada um diz uma coisa, enfim. O mangá ainda vai continuar, né, existem as anotações que ele deixou aí para os ajudantes que vão dar continuidade. Por enquanto nós só temos aqui o volume 41, que é muito bom. E é uma coisa assim, não é a mesma coisa, é isso que eu quero dizer. Particularmente, eu não gosto de acompanhar uma obra depois da morte do criador. Então, eu sinceramente não sei se eu vou ler as continuações da Roda do Tempo, depois da morte do Robert Jordan. O Stieg Larsson, para mim, foi a gota d'água, né? Eu li a continuação ali, né, o quarto volume da série Millennium, e achei péssimo aquilo ali, e falei, nunca mais quero fazer isso. Então... Mas com Berserk existe um gostinho, assim, de melancolia e... Cara, eu quero muito que as coisas se resolvam neste mangá, sabe? Então, é a minha curiosidade pra saber, mesmo que um rascunhozinho do Miura aqui, que vai me fazer continuar lendo este mangá. E Berserk é maravilhoso demais, gente. Se você nunca leu Berserk, olha, eu tenho visto sempre na Amazon aí os primeiros volumes disponíveis. Fiquem de olho, tá? Não tá tão difícil assim de começar a ler Berserk. Isso aqui é maravilhoso. É pesado. É para maiores de 18 anos, com toda a certeza do mundo, tá? Não é o tipo de mangá que você termina de ler e passa pro seu irmãozinho, né? Como eu sempre digo. É aquele tipo de história dark fantasy. Então, assim, não há limites, tá? É bem pesado mesmo, mas é incrível. Então fica a dicona aí pra vocês. Outro mangazinho que eu gostei muito de ter lido esse ano, pessoal, só li o primeiro volume, então não tenho respostas ainda. Pra mim é uma grande incógnita aqui pra onde é que essa história está indo. É A Menina do Outro Lado. Este é um mangazinho que sai pela Dark Side, em capa dura. Não gosto de mangá em capa dura, tá? Já falei isso pra vocês. Mas este mangá é tão bonito. Então tem essa órfãzinha que é criada por essa figura estranha. E, gente, sério, é muito esquisito este mangá. Eu vou continuar, eu tenho até o terceiro volume aqui em casa, eu vou continuar essa leitura aqui, vou comentando com vocês.
Mas eu ainda não sei direito onde é que essa criança está. Não sei se essa criança está viva. Não sei o que foi que aconteceu. Com certeza é uma história pós-apocalíptica. Então, existem pessoas do lado de fora, né? A menina está do lado de dentro, que tem ali ordens de matar qualquer pessoa esquisita que eles virem, né? Então, as pessoas de dentro precisam se proteger. Mas eu não sei ainda o que foi que aconteceu, eu não sei se a família dessa... Ela vive esperando uma tia vir buscá-la. Não sei o que aconteceu com a família dela. Então aqui neste primeiro volume é tudo ainda muito nebuloso, mas é uma historinha bem interessante. Vou dar continuidade, gostei muito dessa experienciazinha aqui também. Outra HQzaça que eu li este ano, aliás, por conta da minha releitura de Drácula, foi o Drácula do Esteban Maroto e do Roy Thomas. Vlad Drácula. Esta HQ aqui, pessoal, é sobre o Drácula histórico, sobre o Vlad de Tepes. Então, você vai acompanhando aqui esta figura, né, este grande líder aqui da Transilvânia, lutando contra os turcos, né, os otomanos. Você tem ali o pé na história com H maiúsculo e muita fantasia sendo criada ali ao redor também. E existe uma questão, né, da vida deste personagem que é o seguinte: ele foi morto em território otomano, e aí o rei local exige a cabeça dele. Então a cabeça fica e o corpo vai ser levado para a Transilvânia. Então este corpo é enterrado sem a cabeça, mas existe um esforço para unir essas duas partes do corpo. Então aqui nesta HQ você tem toda a imaginação, né, de como a cabeça foi recuperada e como ele se torna o Conde Drácula. Este é o final da HQ. É bem interessante. Então essa HQ foca no personagem histórico mesmo. E é muito legal, tá? Pra quem gosta do Esteban Maroto, ó, pra quem gosta dessa história do Drácula também, que nada tem de romântico, gente, nem nesta recriação aqui em quadrinhos, tá? Enfim, você vai acompanhando como o jovem Vlad, né, que foi, quando criança, capturado pelos otomanos, presencia a forma como eles matam os seus inimigos, né? Que é por meio do empalamento e tudo mais. Então ele vai vendo aquilo ali e quando chega a vez dele, né, uma vez adulto, uma vez líder, ele começa a aplicar aquilo ali também nos otomanos. É uma história bem impressionante, tá? Uma coisa interessante para você ter em mente quando ler qualquer coisa a respeito de Drácula é o seguinte: o Drácula histórico na Transilvânia é um grande herói. Ele não é um monstrão aqui do Bram Stoker, não, tá? Gente, ele é um monstrão, com um final meio patético na minha opinião, mas ele é um monstrão aqui, tá? E a quinta e última melhor HQ que eu li este ano, gente, eu peguei o volume 3 aqui para exemplificar toda a série, tem um quarto volume ainda para sair, salvo engano, que é o Conan o Cimério. Gostei muito da experiência de leitura aqui desta HQ. Aqui, pessoal, é o seguinte, você vai ter os contos do... qual é o nome dele mesmo? Robert Howard, né? Então, você tem os contos dele sendo adaptados para quadrinhos. Cada um dos contos vai ser adaptado por um artista diferente. Então você tem artes diferentes em um mesmo volume. E formas de adaptar as histórias também. Então, alguns dos roteiristas vão optar por criar um preâmbulo para aquela história, para ela ficar mais clara, né? Por conta, né, ao passar uma obra literária para quadrinhos, você perde muita informação, né? Você tem que colocar mais em desenhos mesmo. Então, fica muito interessante, mas eu achei bacana também o que eu acabei fazendo com a minha história favorita de cada um dos volumes. Este volume aqui tem três histórias, mas os demais tem 4. E aí eu li a adaptação para quadrinhos primeiro, né, porque a proposta era ler a HQ, e depois eu li o conto na coleçãozinha que também sai pela Pipoca Nanquim, né? Você tem todos os contos do Robert E. Howard saindo em 3 volumes. Sobre Conan, né? Mas você tem ainda as adjacências, né? É uma coleção até bem longuinha, mas então, achei essa experiência bem interessante, mesmo porque, pessoal, no conto escrito pelo próprio autor, você tem, obviamente, muito mais informação, a gente já sabe, né? Ok. Mas a leitura dos contos do Howard, gente, sério, é muito legal. Ele escreve de um jeito muito claro, você vai formando aquelas imagens na sua cabeça. Não existe firula, não existe grandes, né? Sei lá, ele era contemporâneo do H.P. Lovecraft, então não tem aquele rococó na escrita, nada disso. Ele é bem direto ao ponto mesmo. Algumas histórias são repletas de diálogos. Gente, é tudo muito interessante. Entre as HQs e os contos, né, pelo menos os que eu li, eu acabei preferindo os contos, tá? Mas eu não deixei de apreciar as adaptações aqui para quadrinhos. Então fica aqui a recomendação desta série para vocês, muito boa. E se você tiver acesso aos livros também, que eu acho que estão esgotados, né?
Mas eu sei que muita gente compra em pré-venda para ler depois, enfim. Talvez você queira fazer este movimento também, de ler as histórias na HQ e depois os contos nos livros também. Você vai ver que vai ser uma experiência bem bacana também. E é isso, pessoal. Estes foram meus livros e HQs favoritos do ano de 2023. Alguns não tão favoritos assim, não é mesmo? Mas é isso então. É óbvio que boa parte das nossas listas não vão bater, pessoal. Mesmo para você que acompanhou o canal o ano todo, você deve estar pensando, ah, a Tatiana não colocou tal livro, né? Sempre falta algum, né? Entre aspas, né? Mas não tem problema, nós somos pessoas diferentes, nossas listas de leituras favoritas serão diferentes também, não é mesmo? Então me conte aí nos comentários qual foi o melhor livro que você leu em 2023 e o pior também, se você quiser compartilhar. Assim a gente já fica com muitas dicas e não dicas também, não é mesmo? Para o próximo ano. Mas é isso então, pessoal. Lembrem-se de que o vídeo dos 12 livros para 2024 já está aqui no canal. Vou deixar um link aqui para vocês na descrição também. E é isso. Vou ficando por aqui, mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia a TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.